Pessoal, a segunda coisa que eu queria falar com vocês é sobre a organização. Ah, como assim organização? O que eu tenho que organizar? Tem que organizar tudo. O cara tem que organizar livro, apostila, caderno, tempo de estudo, local que ele vai estudar. Ah, mas isso daí é frescura, é coisa... Não estou falando aquela organização de tudo no seu lugarzinho, aquela coisinha de escrever bonitinho, não. Estou falando a organização do cara ter método para estudar. O cara tem que organizar o tipo dele, o tipo de estudo que ele vai construir, como que ele estuda e ir aprimorando, entendeu? E entendendo como que ele assimila melhor o conteúdo ou não. E isso daí que eu estou falando, entendeu? É ter um método, é o cara ele se concentrar naquilo que ele está fazendo e perceber quando que dá resultado, quando que isso daqui, eu estou perdendo tempo fazendo isso, não estou perdendo tempo fazendo isso, entendeu? É mais ou menos nesse sentido que eu estou falando. Com relação ao tempo, né? Com relação ao tempo de estudo, vou estudar 5 horas por dia, vou estudar 2 horas por dia, 2 horas e meia, isso daí é variável, depende da pessoa, né, de como ele assimila ou não, depende da rotina dele, quanto tempo que permite a rotina dele inserir estudo ou não, mas uma regra geral, quando está longe da prova, vamos dizer assim, não saiu o edital de convocação para a prova ainda, né, ainda tem bastante tempo, então o cara mantém um ritmo de estudo mais, vamos dizer assim, um pouco mais tranquilo, ele estuda ali 2 horas e meia, 3 horas, quando está mais animado, 3 horas e meia por dia, um pouco mais, o cara se sentir confortável, ele estuda mais ainda, mas mantém um ritmo de estudo mais tranquilo. Quando está perto da prova, aí o cara intensifica, entendeu? Por quê? Porque se o cara manter aquele estudo intenso desde o início, ele vai cansar, vai desanimando, a produtividade não é a mesma, ele vai caindo. Então assim, longe da prova, mantém um estudo mais tranquilo, folga no final de semana, né, se ele ficar animado ali, estuda um pouco, revisa alguma coisa no sábado, faz algum exercício, alguma coisa mais leve, ou então estuda normalmente no sábado, folga no domingo, começa de novo na segunda, e quando sai o edital, está mais perto da prova, aí ele intensifica, entendeu? Estudava 2 horas por dia, passa a estudar 3, 4. Não estudava no sábado, passa a estudar no sábado também. Domingo era folga, revisa alguma coisa no domingo. Dá para intensificar mais porque é praticamente ali os últimos 2, 3 meses antes da prova. É a hora de intensificar mesmo. E aí o cara vai ter que enquadrar esse tempo de estudo na rotina dele, por isso que eu falei que é variável. Tem gente que talvez já trabalhe, né, tá estudando, aí, tem outros compromissos, tem faculdade às vezes. Cada um vai se adequar à sua rotina. Mas numa regra geral é mais ou menos isso. Não adianta começar com um gás total, estudando 4, 5 horas por dia, 2 semanas assim ele vai cair. Então assim, o segredo é ter constância, né? Ter constância e não parar. Chegou perto da prova, aí intensifica de novo. E vai até o fim, entendeu? Vai até o concurso. Chegando no concurso, tira aquela folga ali, né? E aí esperar resultado. Fazer recurso ou não, mas pelo menos o período de estudo foi bem aproveitado. O que vai dar mais resultado, vai ficar mais palpável, assim, o cara vai perceber que ele está evoluindo no estudo mesmo, é a parte da constância. E junto com a constância, né? Constância, o que eu estou falando? Está sempre estudando. E está sempre estudando as matérias que caem. Não adianta o cara estudar matemática hoje, aí passa 2 semanas sem ver matemática, vai ver matemática só no outro dia. Só 2 semanas para frente. Então, vou passar aqui 4 dias direto estudando só história. Aí o cara bate metade já do programa de história e fica 1 mês sem estudar história. Não adianta. É melhor um pouco por dia, né? Faz uma separação ali, uma organização de estudo, né? Aí entra o que eu falei de organização, entendeu? Vê os pesos de cada matéria, quantas questões são, e estuda proporcionalmente ao peso e ao número de questões. Na ESA me parece que é tudo o mesmo peso, né? Português, matemática, geografia e história, se eu não estou enganado. Então, assim, se geografia e história está no mesmo pacote, não adianta o cara estudar mesmo tanto geografia igual matemática, não. Vai estudar geografia e história junto no mesmo pacote, igual matemática, igual português. Tem que fazer essa proporção.
Né? O que vale menos, estuda menos. O que vale mais, estuda mais. Tem redação. Ah não, redação eu não preciso estudar não, sou safo na redação. Sempre tirei 10, sempre tirei 9 lá no ensino médio com a minha professora de português. Estuda a redação, se tiver redação, com método também. Segue a dica, segue o formato de redação, entendeu? E treina naquele formato. O cara vai acostumar com aquele formato de redação dele. Como que ele faz a introdução, faça um primeiro parágrafo de desenvolvimento abordando o tema de uma forma, usa o segundo parágrafo abordando de uma outra forma, às vezes um terceiro parágrafo com uma terceira forma ou reunindo as duas primeiras e conclua. Isso daí o professor de português vai passar bem melhor para vocês. Mas estuda a redação também. Não entra nessa de achar que a redação tá safo, que é furada. Se tiver redação, leva a redação a sério também. Então assim, constância, tá sempre estudando um pouco cada matéria, não abrir um intervalo muito grande entre o último dia que estudou a matéria e o próximo dia que vai estudar, entendeu? Mesmo que seja assunto diferente, não importa. Mas é aquela matéria, as coisas estão mais ou menos relacionadas, quando você está vendo um assunto, você está lembrando, está fazendo uma conexão com aquele outro assunto que você viu há 2, 3 dias atrás. Tem gente que gosta mais de estudar uma matéria por dia. Eu já não vejo tanto problema, já vi muita gente estudando assim. Mas eu preferia estudar assim, 1 hora cada matéria. Era o que eu ficava melhor, entendeu? Eu gostava de variar. Porque começava a prolongar muito numa matéria, eu começava a ficar cansado. Aí vai ficando desanimado e o estudo começa a não ficar muito produtivo mais. Então, é a constância, estar sempre estudando um pouco cada matéria, não abrir muito espaço, e a parte da revisão. A revisão é porque o nosso cérebro, ele separa o que é importante e o que não é importante. Então assim, se você vê uma coisa, um dado, um tema hoje e não acessa mais aquele tema assim, nem numa revisão rápida, seu cérebro automaticamente, isso daí é inconsciente, claro, ele vai jogar para o lado de coisa não importante que ele precisa guardar. Então é aquela coisa que fica mais funda, que a gente não tem acesso fácil. Aí você só vai lembrar dela de novo quando você vê aquele tema de novo, aí, já lembrei, já vi isso. Eu aposto que todo mundo já teve essa sensação. Você se depara com um tema e é verdade, é isso mesmo, mas eu não lembrava. Só que na hora que você vê, você lembra. É porque ele estava lá na caixinha do cérebro de coisa não importante, mais difícil acesso. Então por isso que a revisão é importante. Não precisa ser claro, vi uma coisa hoje, daqui 3 dias eu tenho que revisar. Não necessariamente. Mas pelo menos você faz um exercício, você vê o tema hoje, você faz um exercício sobre ele semana que vem, está sempre fazendo um exercício sobre o tema, entendeu? Ou não fez o exercício, volta no tema, lê um resumo, lê uma parte, para o assunto ficar mais ou menos fresco. Então organiza o estudo mais ou menos dessa forma, constância e revisão. Era o que funcionava para mim e durante o período de preparação que eu tinha acesso a fórum, conversava com outras pessoas, eu via que as pessoas se organizavam mais ou menos dessa forma também. Então, bota sempre isso daí na cabeça, tá? Constância e revisão. Então, vamos lá, assim, ainda sobre organização. Como organizar assim, os livros, apostilas e os cadernos. Então, assim, o que eu recomendo? Vou estudar história. Vou ter que 2, 3 livros de história para eu consultar um assunto. É perda de tempo, perda de tempo, não tem necessidade nisso. O ganho que você vai ter, ele não vai refletir no bom resultado na hora da prova. Se você tiver um livro e otimizar seu estudo nesse um livro, o resultado vai se refletir melhor. Você não vai ter perda praticamente nenhuma com quem estudou por 2, 3 livros. Um livro que eu falo assim, fonte de estudo. É o livro, a apostila, ou seguindo vídeo na internet, não sei o quê. Então, assim, vídeo no YouTube que eu tô falando. Então, assim, o cara concentra em livro, apostila, ou escolhe um. Escolher aquela fonte é boa, adapta aquela fonte com o que o professor está falando. Se o curso oferecer apostila, melhor ainda, entendeu? Então, se fixe naquilo ali. Qual que é a importância de fixar-se no estudo? Num material. Vocês vão ver que durante o tempo de estudo, quando você bate um olho, você já passou por aquele tema assim, várias vezes. Você já viu,
já fez exercício, aí voltou para consultar, já fez uma revisão, passou nele de novo. Você vai ver que com o passar do tempo, quando você se deparar com aquele assunto de novo, você vai lembrar em que posição, você chega a lembrar tipo, em qual posição do livro aquele assunto está. Qual figura estava ali do lado, em qual posição da página, estava na página da esquerda, da direita, estava no canto, estava em cima. Aí você chega a lembrar isso. Estou falando verdade, cara, chega a lembrar isso. Tá? Então, assim, por isso que é importante, isso daí facilita para o cara que tem, principalmente para quem tem a memória mais visual, entendeu? Então ele guarda a informação mais visualmente que ele vê. Então aí a hora que ele bate o assunto ele já assimila com aquela informação que ele tinha guardado e ele lembra daquela imagem do livro. Isso daí, ele lembrando da imagem, começa a vir o conteúdo, entendeu? Vem os dados, ele começa a lembrar do conteúdo daquele tema. Então assim, não adianta ficar variando muito não. E com relação ao caderno, né? Eu vou fazer anotação, ou vou fazer resumo. Isso daí varia, né? A gente fala um pouquinho disso daí mais depois. Mas assim, se o cara usar caderno, folha de fichário, assim, é importante organizar. Ter aquele caderno, para aquela parte do caderno, para aquela matéria, né, e usar sempre ele. Para servir de fonte de consulta também, para aquilo que eu falei da memória visual, entendeu? Então, não adianta o cara, vou fazer exercício aqui de matemática. Aí cata uma folha ali de rascunho e faz os rabiscos lá, não sei o que, chegou na resposta, joga fora. Vou fazer, tem que fazer uma anotação aqui. Pega uma folha, anota, né? E depois a folha se perde. Então não adianta, o cara quer anotar, quer exercitar, fazer exercício, usa um caderno só, ou usa a folha de fichário, mas para tudo ficar reunido numa parte só e você sempre acessar aquele material. Onde não estudar. Não vai estudar no sofá, vendo televisão, estudar deitado na cama é controverso também, não gostava muito. Onde tem muita gente conversando, não vai conseguir se concentrar, então assim, encontra um lugar para você estudar. Vai para o quarto, se tiver uma mesa com uma cadeira para você sentar melhor ainda. Tá? Um lugar que o cara fica confortável, consegue usar o material dele, né? O notebook para ver vídeo, o livro para ler, o caderno para anotar, tá? E que ele possa se concentrar. Então, com relação ao local de estudo, é isso daí que o cara tem que fazer. Mas em casa eu não tenho lugar. O cara tem que encontrar um jeito, tem que entrar num acordo com a família, entendeu? No horário que ele estiver disponível. Vou pro quarto, tá? Vou estar estudando. Pede para não ser incomodado, explica, né? É difícil mesmo. Às vezes o pessoal vê, vou lá chamar o fulano, não tá fazendo nada mesmo? Fulano, faz isso aí que é para mim. Tá estudando, não tá fazendo nada. É normal, é o mais normal que tem. Mas senta, explica, com o tempo a pessoa vai assimilando aquilo. Quando eu estava no exército ainda, estudando para outro concurso, eu combinava com a minha esposa o seguinte: eu vou chegar do quartel, 6 horas, 5h30, 6 horas mais ou menos, vou tomar café, a gente fica, conversa aqui, e depois disso eu vou pro quarto, vou estudar até 9 horas. Fazia basicamente isso. Então todo dia estudava mais ou menos umas 3 horas. Ia pro quarto, ficava no quarto. Com o tempo ela foi assimilando. No início é meio estranho, né? Vem aqui, quero te mostrar alguma coisa. Vem aqui para você me ajudar, não sei o quê. Mas com o tempo, né, vai conversando, vai insistindo, a pessoa vai entendendo e vai comprando a ideia também. Tem que ser uma coisa que acaba envolvendo a família toda. Com o tempo a pessoa vai entendendo e vai assimilando, isso vai respeitando o seu tempo e o seu espaço de estudo. Com relação às aulas, né, as aulas do curso. Então assim, o cara tem que parar e tem que assistir a aula realmente. Isso aí é óbvio que eu vou assistir a aula. Não, mas também naquele sentido que eu estava falando antes. O cara tem que parar e tem que prestar atenção realmente na aula. Tem que parar num lugar que permita a concentração, permita ele absorver o que o professor está passando e ele vai conseguir assimilar bem o conteúdo. Tá? Então assim, e além do conteúdo que o professor passa, como já é gente que está envolvida no sistema de concurso militar, principalmente, então, assim, o cara vai te passar dica. Vai passar dica de provas anteriores, de como que faz. Costuma ser assim, se cair isso. Então você vai ver que na dica, às vezes o cara não está muito certo do conteúdo ali na hora de matar a questão, mas por uma dica de como resolver, ele consegue eliminar uma, talvez 2 questões e acaba conseguindo matar a questão pela dica, não pelo conteúdo propriamente dito. Então, assim, isso daí faz parte do concurso. Esse é um critério de escolha do candidato também.
Com relação à organização, era mais ou menos isso daí.